deusa da sabedoria, Palas Atena, conhecida pelos romanos como Minerva, cujo símbolo das decisões sábias e racionais era uma coruja. E a coruja só voa quando o sol se põe. Os gregos e os romanos diziam: a ave de Minerva só alça voo ao entardecer. Adenauer salvou a Alemanha com 80 anos de idade após a guerra. Nero tocou fogo em Roma com 27. A juventude não é sinal de produtividade, a velhice não é sinal de estupidez. E as coisas estão muito bem distribuídas entre todas as idades. A ave de Minerva só alça voo ao entardecer. Que respostas eu terei a dar a uma vida que não se baseia mais no princípio da produtividade, do número de processos e das liturgias do cargo? E aí eu temo que no meu caso, e não posso usar este exemplo para ninguém, que o meu medo não é da aposentadoria, mas o meu medo é de viver. Meu medo não é da função que encerra, mas da vida que continua. Meu medo não é mais do cargo de professor aposentado, que é praticamente um zumbi na Unicamp. Está chegando o aposentado, ele não tem mais vaga no estacionamento. Né? Ele pode ter alunos, mas ninguém, a hoje já não lembra do nome dele. Que o medo não seja da falta da liturgia, mas que o medo seja da própria vida em si. E aí eu diria que a aposentadoria é uma ocasião não para deprimir, mas para revelar quem de fato eu sou. Porque creiam, a cor da vida é a cor da morte. Ninguém se torna excepcionalmente diferente no fim do que era no meio. Só a velhice piora algumas coisas. Pior, ninguém que era profundamente otimista termina, ninguém que era chato fica alegre no final. E ninguém que era uma pessoa super alegre fica chato. Só ficamos mais velhos mesmo. Praticamente as mesmas coisas. Há um equilíbrio e uma contradição em cada idade. Suspiramos pela juventude e pela infância, mas nenhuma criança jamais acordou e disse de manhã: como eu gosto de ser criança. São os mais velhos que compõem os poemas "Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida". Porque naquela época Natal era uma festa mágica, que eu lembro com saudades. Hoje é uma festa cara, que eu lembro com susto, quando se aproxima. Porque naquela época janeiro era de férias. Hoje janeiro para mim igual a IPVA, IPTU e analisar o tamanho do rombo do fim do ano. Aquela época que abril era um mês maravilhoso, um mês em que o outono dá esse céu azul de Campinas profundo, e hoje é o mês da entrega do imposto de renda. Ou seja, aí eu tenho saudades do período que não tinha imposto, que não tinha nada disso. Há um equilíbrio e uma contradição em cada idade, há uma dor em cada idade. Há uma dor na falta de autonomia infantil, há uma dor no envelhecimento. Mas é um momento de dizer uma resposta dura e muito interessante, que talvez o emprego tenha impedido que eu dissesse com clareza: quem sou eu? Quem sou eu sem a fantasia e a personagem? Quem sou eu sem o dado externo dado a mim? Este é o equilíbrio e a contradição de cada idade. Eu encerro falando de uma estratégia que eu aprendi há 2 anos no campo base do Nepal. Campo a 5.000 metros, que a gente chega, é o meu limite. Não sou alpinista, mas você chega até lá depois de uma semana de caminhada. E lá o guia, que era um brasileiro, Manuel, médico, o guia me explicou que quase todas as mortes do alpinismo ocorrem não na subida, mas na descida. Para fazer os 8.848 metros do Everest, a maior parte das pessoas empreende uma energia titânica, assombrosa, e chega lá com temperaturas de 30, 40 negativos, oxigênio baixíssimo, e conseguiu. Aí o One chegou lá. Aí não tem força para voltar. E morrem, quase 80% das mortes são nos 1.000 metros iniciais da descida. Porque a pessoa esqueceu de guardar energia para a volta. Eu aprendi muito com isso. Eu, como senhores, fui submetido a diversas provações. Fazer curso superior, entrar no vestibular, fazer formação, aprender línguas, fazer um concurso público, passar, fazer promoções internas, publicar. Como senhores funcionário público que sou, fui crescendo nisso. Guardei uma energia enorme para chegar a este, se não um Everest, esse pico do Jaraguá, onde a minha carreira me coloca neste momento. Muito bem.
eu tenho que pensar permanentemente se eu guardei dinheiro, energia, vitalidade e pessoas para descida. E pessoas para descidas têm que ser cultivadas agora, porque depois você não terá esse cultivo. Então há uma questão, voltando ao belo depoimento que me antecedeu, há uma questão da invisibilidade que nós vamos adquirindo com a idade. Ao entrar num bar, ninguém mais olha para a gente. E vai aumentando. Parece aquela capa do Harry Potter que a gente coloca. Envelhecer é tornar-se invisível. E a invisibilidade me dá uma enorme liberdade. Eu não sou mais o centro das atenções, logo eu sou apenas eu. A invisibilidade é o lugar, a solidão é o lugar onde eu estou quando eu estou comigo mesmo. A fama e a atenção é o lugar quando eu estou com os outros. Logo, volto a dizer que eu não sei se eu tenho medo da velhice, da aposentadoria, eu tenho medo de mim, e da vida, e de me olhar no espelho. A estratégia é definida como usar a energia correta para atingir o fim correto dentro do custo esperado. A estratégia é ligar o cabo correto, na tomada correta, que no Brasil é cada vez mais complicado depois da unificação das tomadas, o cabo correto na tomada correta para acender a lâmpada correta ao custo correto. Eu acredito hoje, daqui para frente, que uma das vantagens de uma certa estabilidade financeira e uma certa estabilidade pessoal e uma certa estabilidade intelectual é que eu me tornei senhor de mim mesmo. Cada vez mais. Com dores e com perdas, ou para citar um ex-executivo federal, com percas. Cada vez mais ou cada vez menos, para citar de novo um imortal governante. Com tudo isso, a minha estratégia tem que mudar. Estratégia biográfica é um jogo de xadrez que quanto mais brilhante for o enxadrista, mais lances ele antecipa. Lances que eu não prevejo, porque quem está jogando comigo é o meu adversário no xadrez, ou é o tempo, ou é a morte. Ou na figura do Bergman, é o próprio demônio que joga xadrez com a alma no seu filme mais famoso. A estratégia biográfica é a capacidade que eu tenho de jogar, antecipar jogadas, para atingir os objetivos que eu quero. E perceber que a alegria é o jogo em si. Que quando ele termina, termina tudo. A alegria é o jogo em si. Há 1 milhão de coisas que eu posso tomar de decisões e fazer. E o risco, talvez não tocado até aqui para encerrar, é um risco que eu tenho pensado muito, é um risco que talvez, ao invés de ser uma fase difícil, eu finalmente, aposentado, descubra quem eu sou. E talvez o risco seja ser o melhor período de todos. Se não for, não se preocupem, não somos imortais. Não há uma dor permanente. Ah, não gostei, não se preocupe, em breve, você não vai mais nem lembrar e vai começar a dizer, você sabe com quem está falando? Se não for bom, não se preocupem, não é eterno. A diferença entre inferno e purgatório é que o inferno é para sempre e o purgatório é temporário na tradição católica. Estratégia biográfica é dizer com clareza onde eu quero estar, com quem e de que jeito. Esta é a minha virtude. A fortuna vai ser muito, muito transformadora. Eu estava na Itália com um grupo de senhoras de São Paulo há 45 dias, coisa que eu não faço mais, faz uns 20 anos. 45 dias com um grupo de senhoras, desde Cortina d'Ampezzo a Sicília. Todos achando que aquilo era uma maravilha. Um amigo meu disse, nossa, você está levando a vida que eu gostaria. Eu disse, como sexo é bom, a prostituição deve ser fabulosa, né? Eu estava fazendo aquilo como exercício profissional. E na Sicília eu conheci uma americana que aos 80 anos estava dando a volta ao mundo sozinha. E as alunas perguntavam, o que sente alguém sozinha dando a volta ao mundo? E eu olhando para aquele grupo que me acompanhava, eu disse, alegria, felicidade, entusiasmo, silêncio, paz. A felicidade é muito relativa. Vou fazer em fevereiro do ano que vem uma volta ao mundo com um grupo. A felicidade é muito relativa. A felicidade muda muito. E ensinam os budistas que ela é problemática, porque eu sempre estou desejando mais. Fui à China 4 vezes em classe econômica.
Estava feliz, estava conhecendo a China. Chega lá em posição budista, inclinado, assim, bastante em curva diante do mundo. Pela primeira vez trabalhando para um banco, eu fui de classe executiva, outro mundo. Meu Deus, como é que eu fui de classe econômica? Cheguei feliz e aquelas 24 horas de avião passaram rapidamente. Bebi horrores, comi, vi vinho, tirei foto, virei novo rico. Fui mais umas 10 vezes à China de classe executiva. Há 4 anos, pela primeira vez, também recebendo isso, fui de primeira classe na Etihad. Havia um chefe só para mim, que me perguntou o que eu queria comer. Eu disse, arroz de pato. Eu disse, ok. E foi e fez. E fez. Deus, como é que eu andei na classe executiva? Isso aqui é a vida. Isso é o lugar que eu nasci para isso. Aqui é a felicidade. E fui e voltei de primeira classe achando, meu Deus, mas que bom que eu só descobri agora, senão eu estaria muito deprimido no passado. E fui e voltei de primeira classe de uma felicidade única. O ano passado, voltando do Japão de primeira classe, Etihad, chegou o funcionário e me deu um folheto da nova classe da Etihad, chamada Residence. 4 lugares com cama king, chuveiro, sofás e um butler, um mordomo só para você. 4 lugares em que você depois confraterniza com seus amigos milionários num lounge. Ali, acompanha massagista e butler. Massagista formal, de verdade, massagem. Without happy end, né? Também não dá. Proxenetismo ainda é crime. Então, voltando. Eu olhei aquele folheto, cama king, chuveiro e butler. E eu pensei, essa primeira classe que eu estou é tão modesta, é tão limitada, essa caminha apertada, né? O cara que me serve na cozinha serve mais 10 pessoas. É um horror, eu preciso da Residence. A bagatela de 37 mil dólares, eu preciso juntar esse dinheiro para ir de Residence. Os budistas têm razão. Desejar incessantemente tem um defeito. Impede que eu veja a beleza do local que eu estou. Então, eu desejo incessantemente, mais incessantemente, eu vou ser infeliz. Incessantemente eu vou ver o pior de cada situação. E incessantemente eu me esqueço de parar e observar essas coisas. A pergunta que o Abu Janra me fez antes de falecer num programa, perguntou o que significa envelhecer. Eu disse, para mim, às vezes, entrar na Unicamp, parar o carro e ver o Flamboyant em novembro, e ficar um longo tempo vendo o Flamboyant, coisa que eu não faria com 20 anos. Perceber que a beleza está chamando. Os ipês de Campinas, que são uma coisa espantosa, os amarelos, os brancos, os rosas, parar e ver isso. Envelhecer é afinar o olhar, levar os olhos para passear pela vida. A estratégia biográfica é saber desejar o que eu posso, aproveitar o que eu consigo e, dentro dos limites físicos, de idade e de renda, dizer a cada época a resposta que eu tenho que dar. Não existe no meu tempo, e esta é a principal resposta. Meu tempo é hoje. Só vivo hoje, como diz Santo Agostinho nas Confissões. Só existe presente. Passado é uma memória, o futuro é inexistente. Só existe hoje. Este é o meu tempo. Não existe passado. Eu nunca fui nada, eu apenas sou. Apenas sou. Que seja sempre o meu tempo, trabalhando ou aposentado, sempre fruto de estratégias racionais, financeiras, pessoais, e lembrar também de ser acompanhado de pessoas que façam a viagem até o fim, e não pessoas que tenham sido escolhidos por outro motivo. O falecido Olacir de Moraes, famoso por ter companhias mais jovens, disse uma vez de alguém, um repórter se irritou com ele e disse, o senhor não sabe que essa jovem de 18 anos está com o senhor por interesse financeiro? Ele disse, eu sou milionário. Uma de 70 também estaria, eu prefiro a de 18. É de uma objetividade brutal. Não é ético, mas é absolutamente objetivo. Bem, para quem não é rei da soja como eu, temos que achar companhias proporcionais ao CPF, porque as companhias são proporcionais ao CPF. Mas lembrem-se, acompanhados de gente que vá fazer a jornada até o fim, que esteja com vocês em todas as ocasiões, que tenha uma reserva financeira, porque a velhice é cara,
que tenha objetivos, que descubra essas coisas e possa ter alegrias que talvez não sejam as alegrias que eu tive antes. Isso é estratégia, isso garante, até o fim, que a minha vida continue sendo minha, gerida por mim, instrumentalizada por mim e tecida com os fios aleatórios também da fortuna. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção.